Ok, então vamos lá. Então, para facilitar a nossa vida aqui, tá? Lembrando que agora o PHP o 5, né? O PHP 5, ele tem um novo tipo de conexão com o banco aí, que nós vamos ver em outros, mais para frente, lá, ok? Que é o PDO, né? E agora eu vou fazer a conexão normal, como sempre foi feito no PHP e como é muito usado ainda, que é o MySQL Connect aí. Então vamos lá. Então eu vou criar um novo arquivo PHP e vou fazer o arquivo de configuração separado, ok? Do arquivo aqui de cadastro. Então eu crio um novo arquivo PHP, apago tudo, vou salvar ele aqui como BD, tá? Banco de dados ou como banco, vou salvar como banco aqui, tá? Vou dar o nome banco. Salvei com o nome de banco, vou abrir meu PHP, ok? Então salvei com o nome de banco e abrir meu PHP. Daí o que eu preciso? Eu preciso fazer então aqui, ó, o servidor. Eu preciso do servidor, que é o meu localhost. Preciso do meu usuário, que é root, que é padrão. Então esse aqui é padrão para todo o AMP, tá? Para todo, não só o AMP, o Waze, PHP, o Champ, é sempre um padrão aí, ok? Então eu vou criar aqui uma variável chamada host, que será o meu servidor, e vou armazenar nela o meu localhost. Vou criar uma outra variável chamada user, que é o meu usuário, e o usuário padrão aí é root também, tá? Sempre. Vou criar uma outra variável chamada pass, né? O password ou senha, tá? Pode ser senha ali, o nome que vocês quiserem, e é vazio, não existe senha aqui, é liberada a senha aqui no nosso WAMP, ok? É vazio. E eu vou criar uma outra aqui chamada banco, tá? Que vai ter o nome do meu banco de dados, que é PHP avançado, ok? Então eu tenho o host, que é o servidor, vocês precisam disso para fazer conexão com o servidor, e o host meu é localhost, porque eu estou acessando a minha máquina. O usuário meu é root, padrão, tá? Password não existe, e o banco de dados é você que cria, então você que deu o nome. Então nós demos o nome de PHP avançado. Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conexão com o banco, com a primeira conexão com o meu servidor, tá? Então como é que eu faço a conexão com o servidor? Eu vou criar uma variável chamada conexão, ou conexão, e vou armazenar a conexão. Então a minha conexão é dada pelo meu MySQL underline connect, tá? Connect com 2N ali mesmo. Daí primeiro que eu passo para ele, o primeiro que eu passo para ele é meu servidor, que é o meu host, tá? A minha variável host. Segunda coisa que eu passo para ele é meu usuário. Daí o meu usuário está na variável user. Terceira coisa que eu passo para ele é a minha senha, que está na variável pass. Ok? Fez isso, está conectado ao meu servidor. Eu posso verificar ainda se realmente está conectado fazendo um if. Então eu posso fazer um if, colocar aqui, ó, cifrão conexão. Opa. Conexão. Ok? Então se a conexão for verdadeira, tá? Ele vai entrar aqui dentro. Eu não quero perguntar se ela é verdadeira, eu quero saber se deu erro. Então eu nego a condição, colocando o quê? Uma exclamação antes da conexão. Coloquei uma exclamação antes da conexão, ok? Deixa eu ver essa. Bom, a fonte acho que está legal, né? Tamanho da fonte. Então eu coloquei uma exclamação antes da conexão para negar. Quer dizer, se ela não conectou, se ele for falso, quer dizer que ele não conseguiu conectar o meu servidor, eu posso dar uma mensagem aqui, por exemplo, só para nós ver aqui, né, como é que faz isso. Então aqui, vamos lá, aqui, falha na conexão com o servidor. Pronto, essa é uma mensagem. E aqui eu vou fazer cifrão. Aqui eu vou fazer a conexão com um banco agora. Então vou chamar aqui de com BD, conexão com banco de dados, com BD. E vou dar aqui o meu MySQL, o underline select, o underline DB. Ok? Então MySQL select DB. Então para conexão com banco de dados. Coloco o nome do meu banco,
quem que é onde é que está o meu banco de dados? Está na variável banco, que é PHP avançar. Então, banco, vírgula, coloco aqui, esse banco de dados será conectado de qual servidor? Do servidor aqui que está na conexão, na variável conexão. Ok? Por quê? Porque nessa conexão minha aqui, ó, aqui eu coloquei o host, localhost, root, e assim. Só que nessa conexão com o meu servidor, olhe quantos bancos de dados eu não tenho aqui, ó. Se eu não indicar para ele qual banco de dados, como é que ele vai saber qual banco de dados pegar? Então eu tenho que informar o banco da conexão, ok? E aqui eu também posso colocar um if para ver se a conexão não errou, né? Então, exclamação com db, é bd, né? Com bd, cifrão, esqueci do cifrão. E aqui eu posso colocar aqui um echo também, echo, colocar falha na conexão com o banco de dados. Beleza. Ok? É só isso, pessoal. Aqui fechou, tá? É isso que vocês precisavam para conectar ao banco de dados, ok? Feito isso, já fiz a minha conexão, já estou mostrando o meu banco de dados. Então, meu servidor, eu conectei meu servidor e falei qual banco de dados daquele servidor eu queria conectar. Beleza? Aqui é esse para conectar ao servidor, né? E ao banco de dados. Beleza? Volto para a tela de cadastro, ok? Na tela de cadastro aqui, eu vou fazer aqui em cima um PHP, ok? Nesse PHP aqui eu tenho que fazer o que? Eu tenho que incluir a conexão com o banco, então eu tenho que fazer uma inclusão dessa conexão, ok? Eu tenho várias maneiras de fazer a inclusão. Eu tenho include, eu tenho include 11, eu tenho require, eu tenho require 11, né? Esses quatro, cara, include 11, require 11, são para inclusão de arquivo, tá? Os quatro são para inclusão de arquivo. Qual que é a diferença do include para o include 11? Tá, vamos lá para a diferença desses dois aqui primeiro. O include, por exemplo, se eu vim aqui e incluir um arquivo, ele funciona assim, né? Daí eu vou clicar aqui, banco.php, incluir o arquivo banco.php. Se eu fizer aqui ó, o include, e eu vim aqui, por exemplo, esqueci lá que eu tinha incluído, incluir de volta, include banco.php. Então você incluiu aqui e incluiu aqui. Ele vai incluir duas vezes, ele vai chamar duas vezes o arquivo. Se você fizer outra vez, ele vai incluir três vezes o mesmo arquivo, ok? Então o include serve para inclusão de arquivo. Se você chamar de volta o mesmo arquivo, ele inclui novamente o mesmo arquivo. Se chamar de volta, ele inclui novamente o mesmo arquivo. Então, include serve para inclusão de arquivo, ok? E se ele achar de volta o mesmo arquivo, se ele achar de volta, ele inclui novamente. Então, ele serve para inclusão. Se você chamar duas vezes o mesmo arquivo, ele inclui duas vezes o mesmo arquivo. Quantas vezes você chamar, ele inclui, ok? O erro, ele é um erro normal, ele dá erro na linha e continua a execução do arquivo, caso ele não ache o arquivo. Por exemplo, se eu vim aqui, coloquei banco aqui, sei lá, digitei banco errado. Digitei, sei lá, não sei que eu digitei assim, banco, sem o ACK. Esqueci de colocar o ACK do banco. Ok? Esse arquivo não existe, né? Então ele vai dar erro nessa linha, mas o arquivo continua a ser executado normal. Nada acontece, ok? Ele dá erro naquela linha e continua a execução dos arquivos. PHP, HTML, tudo continua normal. A diferença do include para o include 11. A diferença do include para o include 11 é, por exemplo, que se eu colocar aqui, ó, banco.php, ok? E tentar, vamos dizer que eu esqueci, tentei incluir ele novamente. Quando o include 11 acha novamente o mesmo arquivo tentando ser incluído, ele ignora o arquivo. Então esse arquivo será ignorado, ok? E ele não vai incluir esse arquivo, ele já está incluído aqui em cima, aqui ele ignora. Então a diferença do incluir para o include 11 é a inclusão, uma única vez, um único arquivo. Então ele só vai incluir um arquivo uma única vez. Se ele achar de volta esse arquivo, ok? O include 11 achar de volta esse arquivo, ele ignora.
Então esse arquivo será ignorado e não vai incluir de volta. Ok? O erro é normal, é igual de cima o erro. Tá? Se ele achar o erro, ele acha o erro naquela linha, dá o erro naquela linha e continua a execução normalmente. Ok? A diferença para o require. O require, tá? Então vamos dizer que eu vim aqui e coloco aqui, ó, o require banco, tá? Inclusão também de arquivo, tá? Então inclui o arquivo aqui. Se ele achar novamente o arquivo, né, mais para baixo, por exemplo, se você esqueceu e der um require, o arquivo é incluído novamente. Então, o require você pode incluir o mesmo arquivo várias vezes, tá? Ele não vai verificar se aquele arquivo já está incluído ou não, ele vai incluir o arquivo. Qual que é a diferença desse para esse aqui, então, para o include? Erro, ok? O require, se ele der erro aqui nessa linha, por exemplo, vamos dizer que você esqueceu o A aqui, ó, tá? Então, ele está assim, ó, BNCO, né? Tá sem o A aqui de banco. Se ele achar o erro aqui, ele dá erro fatal. O que é um erro fatal? Para a execução de todos os arquivos que estiverem para baixo. Tá? Os arquivos que estão sendo executados em cima, nada acontece. Por isso que o require, conexão de banco, é colocar sempre na primeira linha de tudo. Tá? Porque se eu preciso da conexão com o banco, eu preciso do banco de dados, se ele der falha no banco, para o site inteiro, não precisa funcionar. Tá? Daí eu posso, cara, fazer uma verificação, se deu erro com o banco, eu mando para uma página lá de teste, né, uma página de erro, faço uma página de erro bonitinha, falando, ó, o arquivo é site, daí você faz lá, site em manutenção, logo estaremos de volta, né? Então você faz uma página de erro bonitinha e quando der erro, por exemplo, no banco, manda para essa outra página, ok? Então aqui o require é isso, é erro fatal, ok? Se ele achar novamente o arquivo, ele inclui. O require 11, por require é a mesma coisa do include 11. Se você incluir com o require 11 e tentar incluir novamente o mesmo arquivo com o require 11, ele não deixa. Tá? Então require 11 uma única vez a inclusão do arquivo, não deixa incluir duas vezes o mesmo arquivo, ok? Erro fatal também porque é um require. Então, sempre que for incluir um banco de dados, eu vou sempre fazer assim, ó. Require 11. Por que require 11? Porque o arquivo eu só preciso dele uma vez, não precisa que ele seja incluído duas vezes. Caso eu tente incluir por engano, quando o site é muito grande, você tenta incluir ele novamente, ele não vai incluir. Ok? E se der erro, é erro fatal. Como é que você sabe que é erro fatal? Vamos ver então aqui. Tá? Vocês vão reparar que aqui vai dar um erro fatal. E depois eu vou incluir com o include onde para você ver a diferença dos erros. Mas isso na próxima aula.